Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, onde o Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vem nos trazer, vem nos ensinar, vem testemunhar todos os conteúdos evangélicos, todos os conteúdos, né, da moral, né, a moral religiosa, e que sempre nos abastece. O estudo de hoje, ele é a lição de número 63, atritos físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. Alguns humoristas pretendem descobrir a advertência do mestre, uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos dignos do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios, procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade, tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. As recomendações de Jesus abrem-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Atritos físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. Essa é uma lição, né? E, na verdade, ela é uma das passagens mais emblemáticas, né? Claro que tivemos todas as passagens muito bem atuantes para a nossa realidade espiritual, mas essa é uma das mais emblemáticas. E, assim, existem duas maneiras de compreender isso, que é no literal, que é realmente, se alguém bateu de um lado da minha face, eu vou oferecer a outra para ele bater de novo. Então, aí é uma parte literal. É uma parte errônea de compreensão. Porque Jesus ele fez o direcionamento todo no campo moral, todo no campo do entendimento. Um campo de exemplo, mas um exemplo em formato de história.
Então, nós precisamos compreender bastante a respeito disso também. É óbvio que não é para, tipo, pô, uma pessoa machucou meu braço, vou oferecer o outro. É óbvio que não. É claro que não. Jesus, dentro do campo moral, dentro dos conhecimentos e dos norteamentos que ele veio nos passar, ele estava passando outra mensagem. É outra comunicação. E aqui, na lição de Emmanuel, ele vai nos ajudar a compreender melhor tudo, tudo que está envolto nessa passagem aqui. Já falamos de início que quando Jesus orienta a oferecer a outra face, é a face do equilíbrio, é a face da renúncia, é a face do perdão, é nesse sentido. É a face de desarmar aquele que o atacou. Como que desarma? Já repararam? Quando uma pessoa, ela talvez venha te ofender e você não retribui, o quanto que essa pessoa, ela fica desarmada? O quanto que ela fica, tipo assim, você não vai falar nada? Você não vai me atacar também? E aí simplesmente segue em frente. É nesse sentido. A lição, atritos físicos, ela se concentra no que a gente pode doar em troca de um ataque. O que a gente pode doar? Para apresentar a outra face é isso. Vamos ver como Emmanuel conduz a lição. E nós aqui, fiquem bem à vontade, abrir o microfone, conversar no chat. E aqui nós, como que nós vamos compreender todo esse ensinamento que Emmanuel vem destrinchar a respeito de Jesus? Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia. Tem noção de respeito próprio. Então, peraí. No primeiro parágrafo, ele trata a respeito dos humoristas, que, na verdade, são pessoas comuns, são espíritos em evolução, que utilizam-se do recurso da sátira, do deboche, para falar, até parece que eu vou ter um ato de covardia desse, uma pessoa vem me atacar, eu vou atacar também. Como assim? Ser covarde? Nunca, jamais. É nesse sentido que o Emmanuel está querendo falar aqui. Quando ele trata de humorista, não é necessariamente do profissional humorista. Ele está falando realmente da humanidade, que se utiliza-se ainda de recursos da sátira para brincar em condições de tipo assim, até parece que a pessoa vai vir, vai pisar no meu calo e eu não vou fazer nada. Imagina que uma pessoa vem me ofender e eu vou ficar quieto. É nesse sentido que Emmanuel vem trazendo aqui este primeiro parágrafo. Só que engano, né? Que engano. Na verdade, a humanidade atual está ainda na crosta terrestre por volta de tantas encarnações que já se passaram, por esses enganos de compreensão, esses enganos de compromissos assumidos antes da reencarnação, para que nós possamos fazer diferente, para que nós possamos perdoar mais, para que nós possamos amar mais, para que nós possamos nos doarmos mais. E aí a gente vem, claro, estamos vivendo na matéria, necessitamos dela. Elas são os nossos instrumentos e ferramentas para a evolução. Porém, a gente se entorpece com a matéria. Se entorpece com a matéria. A nossa realidade espiritual, de frente ao mundo material, por vezes, descuidos de conduta. Por isso que Jesus orientou: vigiai, porque ele sabia e
sabe e trata muito bem as nossas realidades espirituais e o quanto estamos predispostos a cair na nossa própria armadilha. Quantas vezes? Quantas vezes carregando esse orgulho ainda que nos desnorteia o caminho. E o ataque perante a outro ataque, ele é o orgulho vivo. Ah, Rangel, você já é desprovido disso? Não, não sou não. Não sou não. Sou ainda um filho, uma criatura de Deus ainda, que está numa luta incessante para melhorar. Mas em qualquer vigilância, estou lá eu de novo. Estou lá eu falando de novo. Estou eu lá atacando de novo. E olha, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas continuemos aqui o estudo de Emmanuel. E o que ele nos passa. Segundo parágrafo. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas os distantes aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Eu acho que é um outro ponto muito importante nessa tratativa, porque Jesus, ele nos veio ensinar o amor racional, incondicional, mas racional, numa proporção e numa métrica que se aplicasse ao nosso crescimento moral. Veja bem, o amar o próximo não quer dizer de tipo assim, passar a mão no que ele faz. Passar a mão nas atitudes. Não. O amar é compreender a necessidade daquele espírito de evolução. É aquela história que, por vezes, rola nos ditados populares que nós convivemos. Ó, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Então, dentro dessa proporção, tipo, olha, vamos auxiliar, vamos procurar amar, mas vamos procurar também dar a contribuição necessária para que aquele irmão ou irmã também possa se reerguer moralmente. É importante isso. É muito importante. Então, nós precisamos compreender. Mas só que para nós compreendermos, nós temos que estar comprometidos com a nossa reforma íntima, com nossa mudança moral. E aí, é perfeito. Sabe por que é perfeito? Porque enquanto nós caminhamos, nós auxiliamos irmãos e irmãs também a caminhar. Isso é essencial. Isso faz parte da nossa realidade enquanto espírito, da melhoria contínua. Isso é essencial perante a tudo que nos acomete. Não quer dizer que uma pessoa, num tom de ofensa, venha nos atacar, que nós simplesmente, tipo assim, ó, te dou a minha outra face. Mas assim, olha, eu te perdoo, mas ao mesmo tempo eu te convido a refletir. Eu te convido a refletir. Porque é necessário. Se nós viemos aqui de encarnação em encarnação, que é para reaver esses relacionamentos, então nós temos que realmente expormos, além do perdão e tudo mais, uma reflexão de todo o processo. E olha, mesmo que nós sofremos ataques e acreditamos ter ataques gratuitos, acreditamos, sejam ataques gratuitos, e nós também refletimos. Porque talvez, dentro desses ataques que nós recebemos, existe realmente fundamento de verdade. Mas peraí, será que eu estou me comportando desse jeito? Será que realmente essa pessoa veio me atacar foi uma ação
que eu realizei que atacasse ela primeiro? Então, a gente tem que refletir. Nós temos que ter esse ponto racional da reflexão das nossas ações perante a realidade em que convivemos. Repara que é tudo na racionalidade. É pensar, é instruir-vos, é trabalhar na seara cristã. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Vamos lá. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Obliterados. Obliterados. Desaparecidos. Perdidos. Então, o que ele está querendo falar é assim, ó. Quando um homem investe contra o outro, quer dizer, vai atacar, utilizando a força física, e aqui é importante falar que um livro de aproximadamente 70 anos, e principalmente se fundamentando pelas lições que Jesus Cristo veio nos passar, que é em torno de há mais de 2.000 anos, né? Então, ó, peraí, vamos raciocinar. Quando ele fala que os recursos espirituais, quando isso acontece, já tendem a ter desaparecidos, já terem para ser perdidos, é que realmente ali, quando a sintonia ela cai muito, os recursos espirituais ficam mais longe. E que, se um destes não se comprometer a trazer esses recursos de volta, olha, acontece o que nós vemos a todo momento. Irmãos e irmãs perdendo uma encarnação por brigas ou lutas inúteis. É isso que acontece. Quando se recursos espirituais, ou seja, recursos morais que nos rodeiam e que nos norteiam, eles simplesmente se perdem, olha, fiquemos atentos. Por isso que é importante ter, pelo menos, dentro desses embates que existem, ter um mais proposto a estar em paz, a buscar mais a razão. É essencial. É o outro dito popular que, por vezes, aqui mesmo nas reuniões, a gente faz, né? O que um não quer, dois não briga, e é isso. É isso. Tem que ter um ali mais vigilante, tem que ter um ali mais predisposto a mudar o rumo, porque senão acontece o que tanto nós vemos aqui na vida da crosta terrestre. É isso. Alguém tem que abrir a retaguarda, senão vai ser problemático. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. É o que nós estamos tratando aqui todo momento. A razão, o ser racional, tem que estar presente. Então, o murro da cólera, que consideremos também que Emmanuel está tratando de uma maneira literal, mas esse murro da cólera, ele pode ser de qualquer âmbito, visto que existem palavras proferidas que machucam e destroem mais do que o atrito físico. Isso é fato. Isso é fato. Então, nós precisamos compreender, tanto no modo físico da ação praticada, quanto na verbalista. Na verbalista, a que é proferida. Porque, por vezes, a gente é mais pacífico no campo físico, mas tem uma língua com um dardo envenenado, que tantas vezes também é estudado por nós cristãos, é estudado por nós
espíritas, espiritistas, espiritualistas, religiosos de todos os tipos e dogmas, é tratado e estudado isso. Jesus quer que nós compreendamos. E, claro, coloquemos em ação. O murro da glória somente surge quando a razão foi afastada. A razão, gente, sendo afastada, voltar no parágrafo anterior, são os recursos espirituais que são perdidos. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O que nós precisamos desenvolver? E aí é desenvolvimento. Desenvolver a conquista da paciência. Já tratando tantas vezes assim, nossa, aquela pessoa me fez perder a paciência. Algo que eu nunca tive. Tem que exercitar. Exercitar. Inclusive, nada me tira da cabeça, isso é uma percepção minha. Quando a gente fala que tem outros planetas com muitos mais sentidos, dentre eles, eu acredito que seja grande parte morais, e dentre eles, eu acredito que seja a paciência, que já vai estar ali, ó, já vai estar ali no espírito. Nossa, você é paciente, Pessoal, vejamos Jesus. Jesus, o Espírito Celeste, esteve conosco aqui. Ele foi perseguido, e sempre calmo e paciente. Ele foi compelido em várias armadilhas de vários povos judeus, com calma e paciência. Jesus foi condenado, esteve paciente ali no seu julgamento. Ele foi torturado. Nunca maldizer de ninguém. Fez o que tinha que ter sido feito. Foi crucificado. Pediu perdão para nós. Jesus é um Espírito Celeste. Ele tem todos os sentidos desenvolvidos nele. Ele tem todos os sentidos desenvolvidos nele. Engenheiro de excelsa rotas. Ele tinha todo o conhecimento de tudo. Mas o mais importante, a moral mais elevada que um espírito pode alcançar. Então, isso é nato. Ali tá nele, naquele momento, ele está nele, aquilo. Ele está nele. A paciência está nele, a calma está nele, a razão do perdoar está nele, o amor está nele, está tudo nele. Porque ele é um espírito que chegou nessa evolução. Que é na onde nós, ainda, claro, em condição de provas e expiações, mas que nós também vamos, dentro desse trajeto, alcançar um dia. Nós vamos alcançar um dia. Nós precisamos precisar tempo. Porque vai tempo. Mas nós vamos. Vamos desenvolvendo, vamos aprendendo, vamos nos doando, vamos praticando, vamos trabalhar na seara cristã. E dentro desses esforços, nós chegaremos na evolução mais alta que tiver. Então, repara que aqui ele fala a respeito da calma para que derrube ou atenue, né, diminua esses desequilíbrios que existem entre oponentes, né, procedentes da ausência de controle. Olha, é fácil? Não é fácil, não. Mas é um esforço que há de ser necessário realizar e praticar. O homem do campo, olha as analogias do Emmanuel. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. Então, ele vem trazendo aqui, mano, fazendo uma analogia à sapiência do homem do campo, dentro das experiências dele no campo, né? Que, ó, deixa aquele animal enfurecido ali quieto até abaixar a guarda, porque se eu for lá enfurecido também,
vai dar coisas ruins. Então, opa, deixa baixar a guarda. E senão não adianta. Porque se for no mesmo ataque, no mesmo retorno, do que o animal enfurecido venha, o que vai acontecer? Bom, o homem, o ser racional, se estiver de porte de algo que machuca, vai machucar esse animal. Então, precisa ter o quê? A sabedoria conquistada. E essa sabedoria conquistada, ela só vai chegar a nós dentro da vigilância que nós devemos ter e do autoconhecimento de nós mesmos. Eu sinto várias vezes aqui, é bem interessante, né? Teve uma certa vez que eu fui trocar uma torneira aqui em casa e o negócio estava dando muito errado. Eu estressei com a torneira. A torneira é um ser inanimado. É uma matéria. Eu estressei com a torneira. Ó, vamos potencializar e racionalizar todos os nossos fluidos para o campo do bem. Ah, queimou o chuveiro. Nossa, não é possível. De novo, não. Bem na hora que eu ia tomar banho. Ah, não, viu? Opa, vamos concentrar pensamentos bons. Isso foi apenas uma resistência elétrica de chuveiro. Vamos acalmar. Vamos potencializar o que é bom. Vamos fluidificar nossas energias para o bem. Não vamos pensar tanta energia para algo que seja da matéria, por exemplo. Agora eu estou falando de seres inanimados. Seres inanimados. Agora imagina nós com relação aos animaizinhos, ou nós com relação aos nossos irmãos e irmãs também, seres humanos, né? Vamos despertar, ou vamos procurar desenvolver esse despertar, esforçarmos diariamente. Jesus nos fez o convite aqui, que oferecer a outra face. É claro que logo abaixo aqui, dentro do ensinamento de Emmanuel, ele vai trazer a respeito disso. O que é esse oferecer a outra face? Né? O que é esse oferecer a outra face? É realmente nós nos dispusermos a levar pancada de todo lado? Como é que é? Como é que funciona? Olha só, a abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. É uma coisa que tem que me chamar a atenção. Quando eu vejo uma matéria, um documentário, alguma coisa de apicultores, que tá claro que eles usam equipamentos de EPI, né? Ou roupagem, ou vestuário que os protegem. Porém, tem vezes que a gente vê até de determinados povos, eles vão até nessas regiões, né, onde se concentram as abelhas vêm, sentam neles. E eu falei, nossa, mas como, né? Como que ele consegue chegar nessa condição sem essas abelhas o atacar, né? E as abelhas são animais que, se elas se sentirem inseguras, se elas se sentirem desprotegidas, elas vão utilizar os recursos dela. E não, a pessoa chega ali e simplesmente as abelhas chegam, e parece que chegam até com um certo tipo de afinidade. Outra coisa que me chama muita atenção também é com relação a esse pessoal naturalista mesmo, que eles vão. Tem um pessoal que gosta muito de cobras, né? Gostam muito de animais com peçonhas, né? Peçonhas. Nossa, pegam, não atacam. Falei, cara, como, né?
Como que? Só que eu acho que isso é uma condição e uma realidade de transmitir para aqueles animais que, tipo assim, ó, eu não sou uma ameaça, eu não sou uma ameaça. E aí eu vejo aquilo e falo, nossa, como que pode, né? Como que acontece isso? E, querendo ou não, são animais irracionais, e principalmente nesse campo, né? Eles realmente atacam quando, né, eles acreditam que possam estar em perigos. Já vi pessoal pegando aranha, pegando escorpião. Eu não estou trabalhando dentro da analogia que o próprio Emmanuel vem nos trazer, né? A importância de passar a confiança espiritual para outros seres. Ó, eu não sou uma ameaça para você. Imagina nós fazemos isso também para irmãos e irmãs nossos. Ó, eu não sou uma ameaça para você. Eu estou com você. Estou aqui para te dar a mão. Eu estou aqui para auxiliar. Eu não sou uma ameaça. E aí, ganhar a confiança do outro, ela é tudo que está ramificado na evolução espiritual. Ganhar, conquistar, conquistar a confiança no próximo, né? Dentro das analogias de Emmanuel, é isso que ele está tratando. Olha só, a abelha não ferretoa, o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Quando os dois perdem a razão, acontece o que acontece. Comprometimentos encarnatórios que vai levar para toda a eternidade até fazer dar certo. Então, isso implica um cuidado com relação à nossa reforma íntima, um cuidado com relação à nossa reforma íntima. Nos coloquemos vigilantes dentro do campo que estamos atuando. Não maldizemos, renunciemos quando for necessário e sigamos à frente. Nós temos toda a eternidade, mas é importante nós encontrarmos o campo da vigilância e da renúncia o quanto antes possível. Quando isso acontece, o perdão começa a se tornar menos esforçoso, né? Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. É um convite. Por que você está fazendo isso comigo? Eu te fiz alguma coisa? Se eu te fiz, eu te peço perdão. Olha, gente, essa questão do perdão é uma questão que ela tem que ocorrer, mesmo se nós estivermos certos, mesmo se nós estivermos corretos. Pedir perdão quando eu estou certo, nunca, jamais. Existe um outro dito popular atualmente que fala assim: eu prefiro ter paz do que razão. Isso faz uma referência muito, né, direta também com relação aos nossos comportamentos. Por quê? Porque nós somos compelidos e convidados a todo momento
a restabelecer a ordem e a paz. Eu posso estar com a razão, mas perdoa e convida aquele que o atacou a refletir também. É assim, é o convite. Inclusive, em vários momentos, Jesus Cristo fez isso. O convite à reflexão. O convite à reflexão. Dentre tantos eles, por que vai atacar essa moça? Porque ela está no adultério. Porque ela é uma pecadora. Aí Jesus falou assim, Jesus falou como? Ele falou, não, 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 não. Ninguém vai atacar aqui ninguém, não. Podem ir embora. Não, Jesus fez assim, ó. Reflitam. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Reflexão. Reflexão. Vamos fazer com que todos dentro deste ambiente, que pode estar totalmente agressivo, reflitam. Reflexão. Vamos refletir. Outros momentos. Outros momentos. Jesus, é justo nós passarmos dinheiro a César? Pagarmos nossos impostos? Ah, o que tem nessa moeda? Ó, reflexão. Reflexão. Jesus, ele não, além de ele não cair em armadilhas, ele dentro da soberania moral dele, falou, olha aí, essa moeda aí, o que ele tem aí? Qual que é a imagem que tem aí? César. Ó, então, ó, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, opa, é uma reflexão e já norteamento para o que é mais justo, para o que é mais puro. Então, ó, Jesus, em todos os momentos, até mesmo nas parábolas, faz referência à reflexão, ao autoconhecimento, à doação de si mesmo. E, claro, ao compromisso de se fazer qualquer discussão, qualquer batalha, algo que está totalmente em desequilíbrio, retornar ao equilíbrio novamente. E por último, o último parágrafo. O último parágrafo não, tem ainda mais um, é o penúltimo. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Olha que legal. Não é somente pelas palavras, é pelos exemplos. São pelos gestos. Os gestos, os exemplos que tanto se expandem e o tanto que nós passamos para os nossos pequeninos, para todos aqueles que nos rodeiam. Aquele comprometimento com as ações que nós praticamos e os gestos que nós podemos estar oferecendo como exemplos para todos aqueles que estão ao nosso redor. E, por último, o último parágrafo. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza. Ou seja, conforme tinha falado até lá no primeiro parágrafo, os humoristas acham que a fraqueza é ato de covardia e tudo mais, e que, você é muito fraco, você não deveria ter feito isso, você deveria ter falado umas boas verdades. Isso quando não ir ter feito ou ter acionado atos até menos dignos quanto um ataque físico, né? Então, segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade, que as pessoas vulgares ainda desconhecem. A próxima lição nossa, daqui 2 semanas, do livro Vinha de Luz, é a de número 64. Fermento velho. Essa é o título da próxima lição. Fermento velho. Esta que nos propusemos a estar em estudo hoje é a de número 63. Atritos físicos, ou seja, atritos de todas maneiras possíveis. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Ô, Rangel, eu queria falar uma coisinha assim. Opa, pode ficar à vontade. A gente vê, Rangel,
que a nossa evolução ainda está pouco executada pelos nossos instintos. Ou seja, qualquer coisa que desagrade a gente, que nos contrarie, o primeiro instinto que a gente tem é agredir fisicamente. Isso para a gente é assim, uma coisa até que meio comum. Tanto é que, assim, eu vou até acabar fazendo uma crítica, não sei se eu estou certo nessa crítica que eu estou fazendo, mas para mim isso é uma verdade que eu não abro mão. A gente vê muito hoje em dia essas lutas de MMA, essas coisas assim que é considerado como esporte. Na minha concepção, isso não é esporte. Inclusive o boxe também se é muito levantado como esporte, mas assim, para mim isso não é um esporte. Para mim isso aí é simplesmente um modo que a pessoa arranja de extravasar o ódio que ela tem dentro dela, a animalidade que ela tem, e isso reflete no nosso dia a dia. Então, a pessoa que ela está acostumada a normalizar esse tipo de atitude, uma luta, soco, um chute, agredir fisicamente o próximo, para ela aquilo ali é normal. Então, quando ela for colocada numa situação que ela se vê acuada, o primeiro instinto que ela vai ter é a agressão física. Então, para a nossa evolução, isso ainda é muito comum, isso é muito natural. Então, acredito que esse tipo de coisa só vai cessar assim que a gente começar a praticar a caridade, praticar o bem, praticar se colocar no lugar do próximo. A gente vê muitas vezes, eu, inclusive, eu me coloco assim como um dos primeiros a fazer esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa faz alguma coisa, a gente, lá, fulano está fazendo tal coisa lá, tá errado aquilo. Mas a gente não sabe qual que é o íntimo dele, a gente não sabe o que ele está passando, não sabe a situação. Às vezes a gente vê, por exemplo, alguém furar o sinal vermelho do trânsito. Lá, fulano está errado, mas a gente não sabe, de repente ele está com alguém passando mal dentro do carro, às vezes ele está numa urgência, a gente não sabe o que é. Então a gente não se coloca no lugar do próximo para a gente, de repente, entender um pouco mais. A gente já faz um julgamento fechado, a gente já faz um julgamento e já condena a pessoa. A gente não tem a empatia que a gente deveria ter. A gente não pensa muito no próximo. Nesse ponto, a gente é muito egoísta. A gente vê o nosso lado, vê que a gente está sendo prejudicado e a gente não quer saber. A gente está sendo prejudicado, aí a gente já começa a espernear e berrar. Eu acho que foi perfeito todas as menções que você fez, e eu vou, inclusive, dentro do que você falou, vou falar por partes. A questão do MMA e tudo mais, eu compactuo totalmente com você, né? E você sabe o que eu acho, Fabiana? Assim, é praticamente certeza. Isso ainda remonta, essas próprias lutas, né? Todas, inclusive a do boxe também, enfim, ele remonta muito da época dos gladiadores, que se colocavam ao centro de uma arena para dar um show, um espetáculo de selvageria para um público também não muito também vigilante com relação aos atos, assistir. Então, isso remonta, e aí vai um outro ponto que você citou aí, os nossos instintos. Os nossos instintos, ele é proveniente da realidade do nosso espírito, que há tanto tempo a gente carrega. Você falou um outro ponto essencial aí, a respeito também que muitas das vezes, se alguém machuca a gente, é quase que mecânico. A gente vai e de repente retribui. Eu estou falando até mesmo, de repente, fisicamente, né? Ele se torna logisticamente até meio que mecânico, porque carregamos esses instintos ainda, mesmo que nós já vivemos na racionalidade, mas ainda temos um mecanismo
desses instintos ainda que vai, e aí você falou outro ponto, igual, que eu também estou procurando mudar muito, viu, Fabiano? É a respeito de, tipo assim, dos julgamentos. Nossa, a pessoa passou correndo, deve tá embriagada, deve estar isso, deve estar aquilo. Oh, mas se você vê ali logo na frente, a pessoa está parando em frente a um pronto-socorro, tá com uma pessoa doente, alguma coisa do tipo, que até nisso a gente tem que ficar bastante atento. Eu acho que tudo que você falou aí, e principalmente a respeito da empatia, que é o realmente enxergar o próximo, a ação do próximo, e procurar compreender, e que mesmo que a ação do próximo seja uma ação equivocada e vigilante, que sirva para nós de exemplo, e vejamos como que a gente pode contribuir para que os nossos próximos, e até mesmo este que está cometendo um equívoco, possa, de um certo modo, também, né, procurar crescer moralmente. Mas acho que todos esses pontos tratados por você aí, Fabiano, foi de bela colocação e é bem isso mesmo. Agora, com relação às lutas, que são os esportes, que principalmente, né, são considerados esportes, e que principalmente tem um alto giro comercial e financeiro, olha, fiquemos atentos. E olha, a gente tem uma realidade, né, Fabiano? Nós vemos muitas das vezes desses praticantes, desses chamados esportes, né? Lembrar que isso são opiniões próprias nossas dentro do nosso campo de estudo, né? E estamos estudando, mas o que nós acreditamos e o que nós vemos, que quando eles atingem uma maior idade, né? Até na fase idosa, o tanto que o corpo físico sente o que se passou durante essa encarnação, né? Demências, qualquer outro tipo de sofrimento físico, problemas crônicos, ortopédicos crônicos. Isso para nós que sirva também de lição, de aprendizado, mas de compreensão. Sejamos piedosos, tenhamos a empatia, mas sigamos em frente. O quanto, dentro de um raciocínio lógico, nós podemos contribuir perante a isto tudo. Mas perfeita colocação, Fabiano. Foi ótimo. Pessoal, domingo que vem, se Deus assim o permitir, o estudo será voltado para o Livro dos Espíritos e, conforme havia reforçado, o próximo estudo nosso será do livro Vinha de Luz, né? Chico Xavier Emmanuel, será daqui 2 semanas. Se assim Deus também o permitir. Vamos partir para o encerramento dos nossos estudos valorosos. E antes de eu solicitar o Fabiano para realizar a prece de encerramento, vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, concentrando todos os nossos fluidos energéticos e referenciando e norteando ele para nossos irmãos que estão em sofrimento, os encarnados, que passam pelas doenças e enfermidades, que passam pelas dificuldades de todos os tipos, pelas provas e expiações, que passam pelas necessidades de todos os âmbitos também, seja levado aos nossos irmãos e irmãs que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento, seja levado a todos aqueles que estão dentro dos lares, passando por todos os tipos de sofrimentos, seja levado àqueles que estão em situação de rua, enfim, seja levado a toda essa humanidade encarnada que tanto necessita de luz e paz, seja levado também para aqueles que já desencarnaram, que ainda não têm a consciência, que ainda não despertaram para a nova realidade, que estão transeuntes, perdidos aí pela crosta terrestre, que eles possam ter o despertar necessário para ter o pronto socorro espiritual. Seja levado àqueles que, de um certo modo, estão nas zonas inferiores espirituais, direcionados pelos seus próprios pensamentos, que eles também possam
que nossos fluidos dêem uma parcela de contribuição, mesmo que pequena, para esse despertar deles, para eles também poderem enxergar a espiritualidade amiga que está ali para contribuir para a elevação deles. Seja levado aqueles espíritos que estão nas casas de saúde, nos hospitais espirituais, em recuperação, para tão logo estarem mãos à obra, em apoio, em auxílio aos seus semelhantes. Agradecer a Deus, Jesus e os amigos espirituais por tanta bênção oferecida, por tantas oportunidades e por tantas intuições benfazejas. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Assim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, a Viviane e a Fabiana, que esteve há pouco conosco aqui também. Seja levada a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os nossos familiares, a todos que estão ao nosso redor. Enfim, seja levado a todo esse planeta Terra, que tanto precisa de luz e paz. Seja levado também em um agradecimento aos nossos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Tenhamos um santo domingo, uma santa semana, cheio de bênçãos sempre é, mas sejamos atentos às intuições e às oportunidades para evoluirmos, para crescermos moralmente. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja, Fabiano.